Ronaldo e Fabiana são membros da Igreja da Graça desde 2001. Quando nós chegamos na Igreja da Graça, uma das primeiras coisas que nós aprendemos foi usar a fé. Até que em abril de 2020, eu comecei a tossir muito numa sexta-feira e começou a piorar. Daí minha esposa perguntou se eu queria, ir ao hospital. Aí viram que eu estava com a saturação baixa. O caso dele estava gravíssimo, porque estava 77 já de saturação. E já me colocaram para tomar soro e também no oxigênio. Eu comecei a clamar a Deus. Eu falei, eu vou colocar tudo que eu aprendi em ação, a minha fé em ação. Entreguei a vida do meu esposo nas mãos do Senhor. O médico que já veio falar comigo falou assim, olha, nós vamos fazer os procedimentos com você porque nós estamos com suspeita que você está com Covid. Ele falou assim, nós vamos dar uma injeção para você dormir. Aí eu perguntei para ele, falei, mas corre o risco de eu não voltar? Ele falou, não vou mentir para você não, corre sim. A partir daí, o estado dele foi se agravando. Ronaldo é diagnosticado com Covid-19 e com o passar dos dias, a saúde dele fica mais debilitada. Até chegar ao ponto de paralisar os 2 rins dele, ele teve que entrar num processo de hemodiálise por 1 semana. O Ronaldo contraiu 2 infecções hospitalares graves, aonde ele ficou fazendo uso de um antibiótico. O médico chegou a dizer pra gente, Ronaldo, infelizmente, ele está desenganado, porque o estado dele era gravíssimo, então correu essa notícia na cidade de que o meu esposo havia falecido. E foi muito desesperador, o meu filho ficou muito abalado. Foi o susto, porque eu nunca tinha ficado assim. Meu pai, eu lembro que uma vez um pastor, um amigo nosso também falou que tudo que você pedir para Deus e entregar no altar, Ele vai cuidar para você. E foi o que eu falei para minha mãe, eu vou na igreja e vou entregar o meu pai no altar. Por mais que eu tivesse lá desacordado todo esse tempo, mas a minha esposa, os meus filhos estavam sempre em oração. Fizemos a campanha do copo com água, juntamente com o missionário. Orávamos e bebíamos a água representando a vida do meu esposo. Ele não conseguia ser extubado, ele não conseguiu sair sozinho, do processo de intubação. Então ele precisou fazer o procedimento da tráqueo. Eles vinham perguntar para mim, Eles falavam assim, Ronaldo, tudo bem? Aí eu fazia assim. Eles falavam, não, eu quero ouvir sua voz. Eu não estava tendo força nem para falar. Foram 35 dias na UTI e depois mais 5 dias na CTI em observação. O Ronaldo finalmente recebeu alta. Vim usando fralda, sonda, tráqueo. Fiquei me alimentando só por sonda vários dias. A tráqueo ele ficou usando ela durante 20 dias. Então houve ali uma nova etapa para ser vencida. Que eu estava em casa de recuperação, que eu não podia ir para a igreja, aí a gente assistia o missionário pela TV e participava da Santa Ceia também pela televisão, mas a vontade era de voltar para a igreja. Depois de 5 meses mais ou menos, que Deus já estava mais fortalecido, aí nós voltamos para a igreja. Eu, meu pai e minha família toda vamos para a igreja agradecer a Deus pelo que Ele fez. Durante 8 meses o Ronaldo precisou fazer todo um processo de fisioterapia para ele voltar à vida normal. Hoje, graças a Deus, eu estou perfeito, entendeu? Saudável. Por pior que seja o diagnóstico, por pior que seja as notícias, se Deus entrar com você em uma guerra, Ele entra para te dar vitória.